Descobri que tenho um obsessor. O que fazer? Vamos falar sobre esse assunto? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Se você chegou agora e não me conhece, meu nome é Anderson Gomes. Falamos aqui sobre mediunidade, espiritualidade, sobre a mente humana. E hoje nós vamos falar sobre quando você descobre que tem um espírito obsessor. Primeiro, se você não sabe direito o que é isso, te falar o que é um espírito obsessor. A palavra vem de obsessão. Quando alguém tem uma obsessão por você, né? Então, essa pessoa que é um espírito, que é simplesmente uma pessoa que morreu, desencarnou, então a gente chama de espírito obsessor, porque tem uma obsessão, um desejo, né, enlouquecido de te perseguir, de ir atrás de você. Talvez você se pergunte, mas Anderson, eu descobri isso, eu estou aqui nesse vídeo justamente porque eu descobri isso. Eu fui lá no centro espírita, de Umbanda, num médium, sei lá, ou na rua uma pessoa olhou para mim e disse que acha que eu tenho um obsessor. Né? Descobri isso e fico pensando agora, por que eu tenho um obsessor? Eu não quero ter isso, eu não sou espírita, isso é coisa de espírita. Não, não é coisa de espírita, é coisa de qualquer pessoa. Assim como você pode ter amigos no trabalho que não gostam de você, que você tenha lá um vizinho que quer se vingar de você, um amigo de infância, sei lá, pessoas que não gostam de você por algo que você fez, ou elas pensam que você fez, né? Essa pessoa vai ficar com raiva de você. É claro que aí, uma pessoa com muito ódio no coração, com muita raiva, muito revoltada, estando ela num outro plano, que para você talvez em dados momentos seja invisível, né? Se você não vê espíritos, não vê nada do outro lado, estando ela invisível, ela vai entender que ela tem certa facilidade de fazer coisas na sua vida, ou tentar pelo menos provocar coisas na sua vida que te prejudiquem. Então a gente chama de espírito obsessor. Porém, a história do obsessor ela vai muito a fundo. O espírito obsessor não é simplesmente um espírito de uma pessoa uma pessoa que eu xinguei na rua, na outra encarnação. Uma criança que eu roubei um pirulito na escola. Uma pessoa que tinha uma menina que tinha um namoradinho, aí eu roubei o namorado dela na outra vida. Não são coisas muito simples. Obsessões, elas provêm de crimes, de coisas muito graves, assassinato, morte, traição, roubo, coisas graves que transformaram a vida da pessoa. Então, por exemplo, se você matou aquela pessoa em outra vida, fez ela passar fome, estuprou, envenenou, na guerra você tripudiou em cima daquele povo, fez um monte de coisa errada, chicoteou, sei lá, crimes graves, situações graves. Por exemplo, um homem que traiu a mulher, né? Traiu a mulher, envenenou ela para ficar com a fortuna e fugir com o amante. Existe a possibilidade dessa mulher virar um espírito obsessor? Sim, existe. Se ela não for um espírito com o coração muito aberto, que perdoe, que compreenda as situações que as pessoas são falhas e que o erro está nela, na pessoa que, digamos assim, prejudicou e não nela, né? Esse tipo de pessoa tem tendência a virar um espírito obsessor. Se não, ela é um espírito muito elevado, perdoa, entende que aquilo é a pessoa que fez errado, não fui eu, ela vai passar por isso, não vai virar um espírito obsessor. Agora, é claro que, como a gente sabe que o mundo não é feito de espíritos iluminados, de espíritos tão bons, existem muitos casos de obsessão. E aí talvez você se pergunte, muito bem, Anderson, você explicou o que é um obsessor, por que ele está lá, né, que eu não sou santo, e tudo mais. E aí, o que eu faço? Como é que eu faço para mandar embora esse espírito obsessor? Como é que eu faço para afastar ele, prender ele em algum lugar? Esse é o primeiro impulso de muitas pessoas. Uma das coisas que o obsessor entende em você é que, primeiro, não importa que corpo que você está, se você virou homem, mulher nessa encarnação, se você está moreno, negro, japonês, não interessa, ele sabe quem você é. E uma das coisas que o obsessor adora provar é que você não é tão bom quanto você parece. De te colocar em situações que você perda a tua fé, que você demonstra que você é mau, assim como você era na outra vida quando prejudicou ele.
E é claro, você encarnou agora por quê? Para continuar sendo mal? Não, você encarnou para procurar o bem, para evoluir no bem, crescer nisso, se desenvolver no bem. E ele não, ele vai tentar te atrapalhar, para mostrar, tá vendo, ó, como o bem não vale a pena, comigo não aconteceu o bem, eu fiz o bem e ainda ganhei o mal. Então eu vou provar que essa pessoa aí também não muda para o bem. E ele tenta fazer isso de diversas formas. Ele pode te matar, te ferir, te causar uma doença? Não. Ele vai sempre te influenciar as coisas. Por exemplo, a pessoa diz, aquela pessoa lá virou alcoólatra, foi o obsessor. O obsessor não deixa ninguém alcoólatra. Ele incentiva, mas é você que pega o copo, é você que decide se você vai beber. Aquela pessoa se matou, foi por causa do obsessor. O obsessor ajuda, falando, influenciando com a mente. Faça isso, faça isso, faça isso. Se você faz, é a sua decisão. Ele não pegou na sua mão, ele não te amarrou, ele não tem uma energia tão irresistível que você não consiga contradizer a energia dele, resistir à energia dele, ou dela, né? Desse um espírito homem ou mulher obsessor. Então veja que a função de resistir ao obsessor é sua. E aí voltamos à situação que eu me desviei. Como é que você manda embora? Primeiro, você não manda embora. Porque se você fizer isso, fizer qualquer processo, como tem pessoas que fazem, tentam, por exemplo, com bruxaria, feitiços, rituais, às vezes até padre, pastor, vai lá e vamos afastar esse espírito do mal, esse demônio, isso, que aí eles dão outros nomes, né? Acontece que às vezes, momentaneamente, por certa autoridade daquela pessoa e espíritos que acompanham ela, que às vezes nem são do bem, aquele obsessor é afastado. E às vezes o motivo nem é causar o bem em você. É você acreditar que aquela pessoa que fez isso tem um certo poder. Para que você pague, para que você fique influenciado, né, de alguma forma. Então, aquele obsessor até se afasta momentaneamente. Porém, meus amigos, quando ele volta com um ódio tão grande que é muito pior. A pessoa fica com a cabeça confusa, porque é um outro pensamento tentando entrar no seu pensamento. E dá muita confusão nisso. Dá muita confusão. Então fica muito pior a situação. É como uma doença que você tinha num nível e aí você usou um remédio que não era para usar e quando ela volta 3 vezes pior. Então veja que o processo com o obsessor não é o afastar. É você convencer ele cada vez mais que você é uma pessoa do bem, que você optou agora por ser do bem, que você quer se reformar, que apesar das coisas erradas que acontecem na sua vida, não importa o que seja, se foi o pneu do carro que furou, um acidente, uma doença, você busca o bem, o amor, a paz, a alegria, a caridade. E aí você tem que exercitar isso, não para ele, para você. Porque se você faz em termos de barganha, aí eu faço caridade que é para o meu obsessor se afastar. Não vai porque ele sabe que você está mentindo. Ele sabe, ele vê você, ele enxerga o que você faz. Até porque se ele tem energia da mentira nele e você tem em você, vocês dois, se tornam unha e carne. Quanto mais você pratica o mal, mais você se agarra ao seu obsessor. Quanto mais você usa de vícios, mais você se agarra ao seu obsessor. Quanto mais você mente, faz fofoca, quanto mais você tem vícios de comer demais, do sexo, uma inúmero de coisas que são nível do descontrole, mais o obsessor tem domínio sobre você, porque a sua mente se perde, né? Perde o foco do que precisa fazer. Então você precisa cada vez mais, com amor, com alegria, com bondade, comprovar que você está aqui para fazer o contrário, não para o obsessor, para você. Porque vai chegar um momento que aquele obsessor vai olhar para você e vai dizendo, estou há anos aqui tentando. O que eu vou fazer agora? Não adianta. Esse cara aí não é aquela pessoa, esse homem, essa mulher não é aquela pessoa que era antes. Mudou. E a mudança dele me comoveu. Se ele mudou, também posso mudar. Se ele perdoou, também posso perdoar. Este é o mecanismo com o obsessor. Não é afastá-lo, é ajudá-lo. Não é mandar ele embora, é abraçá-lo. É salvá-lo daquela situação de achar que o mal vale a pena, que praticar o mal vale a pena, que a vingança é um lado positivo. Até porque, é curioso, porque é uma história muito antiga, não é nova, existem inúmeros obsessores por aí, tanto quanto tem pessoas aí no mundo espalhadas. Mas o que eles não entendem é que a vingança não resolve. Ela esfria cada vez mais o coração e adoece cada vez mais o próprio obsessor. Sim, o obsessor sofre.
Ele está lá agarrado a você. Ele foi penalizado por você durante muito tempo em outra vida. E aí, em vez de agora ele se libertar, ele resolve ficar do teu lado. A pessoa que maltratou ele, que às vezes matou, né? Ou fez coisas muito piores, né? Torturou. Então, a ideia central, meus amigos, é que se você for em qualquer lugar que te disseram assim, eu acho que você tem um obsessor, eu vi um obsessor do teu lado, se acalme. Não fique, primeiro, não fique preso à vida passada, acreditando que o que você fez foi muito maligno e agora você tem mesmo é que pagar. Não é o sofrimento que vai te ajudar. O sofrimento é uma parte, o sofrimento é uma situação que acontece de forma involuntária, quando é necessário. Isso não é para você. Você paga ajudando, amando, auxiliando. É assim que você paga. Nós não estamos mais naquele tempo lá do sofrimento do purgar. E existem, é claro, sofrimentos naturais que acontecem na nossa vida e você muda sentimentos através desses sofrimentos, que passa a compreender a dinâmica de um sentimento, de uma emoção em você. E aí você olha para o outro e diz, nossa, eu passei por isso, que aquela pessoa passou. E aí você não comete mais certos tipos de erros, porque você sabe como é que é este sentimento dentro de você. Então veja que o legal agora é você partir para o progresso, aprendizado, ensinar, praticar a caridade. Isso vai te ajudar com o teu obsessor. Não existe essa história que o centro espírita vai resolver, o centro de Umbanda vai afastar, tudo isso só vai prejudicar você. Então ele pode até ser tratado no centro espírita com aquela psicoterapia do doutrinador. Mas meus amigos, você tem que fazer a sua parte. Porque se você vai no centro espírita, ele é tratado lá através de um doutrinador que pede, roga para ele, por amor, por caridade, por luz, e aí ele chega em casa e vê a vítima fazendo tudo errado, ao contrário do que disse lá no centro espírita, que às vezes até o doutrinador diz, não, veja, ele é uma outra pessoa, está procurando bem, aí ele chega lá, você está fazendo mal. Aí ele diz, os dois estão mentindo para mim, lá na casa espírita, e a pessoa também mente para mim, então agora que eu vou pegar eles. Então, pratique o amor e a caridade de verdade. E aí você vai ver que as coisas, com o tempo, não exigem resultados rápidos. Com o tempo mudam. Talvez seja um pouco mais rápido, talvez seja mais longo, talvez dure anos. Mas as coisas vão melhorar. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui neste vídeo sobre obsessão. Até a próxima.